E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro marcado com muita coisa boa. Você vai rever trechos de entrevistas que nós fizemos ao longo de 2018. Nós temos também no Encontro na Cozinha o chefe Rodrigo Francisco do Hangar Gastronomia com uma receita de farofa deliciosa para você fazer para a ceia de Ano Novo, para o almoço de Ano Novo, uma delícia. Tem JP, o menino da TV, e o Palestrino. Tem Saúde é o que interessa, Saúde Animal, com o Dr. Emerson Siqueira, médico veterinário. Tem Cantar com o músico botucatuense Osni Ribeiro. É o encontro marcado que está só começando. Músicos de Botucatu, Cantar, hoje o músico Osni Ribeiro. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. E o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Tirei um dia de Sorocabana, bebi cada quilômetro medicinal. Ali na beira matagal da linha eu sempre ia embora. Peguei o meu amor e fui descer a serra, de Convescote, de beija-flor, de roupa velha, vento e vapor, vento e vapor. Lá vai o trem, cruzando serras e planícies das Gerais, queimando lenha, soltando brasa, e o maquinista diz que é muito feliz. Mas quem vai nesse trem tem quase nada e não pode nem sonhar, e vai levando, buscando a sorte, a vida toda procurando se encontrar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho a minha casa pra olhar.
cais, 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 carinudum, cais, carinudum, cais, carinudum, cais, cundum, pá. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra, rumo a Santa Cruz de la Sierra, sobre todos os trilhos da terra. As histórias do Palmeiras, dos craques do Verdão, o Palestrino com JP, o menino da TV. Palestrinas e meus palestrinos, hoje eu tô aqui de volta continuando a saga dos 10 títulos brasileiros do nosso Verdão. E hoje eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro de 1972. Saca só, com mudanças em relação ao time da primeira academia de futebol da década de 1960, Ademir da Guia e Leivinha comandaram o primeiro título nacional da segunda era de craques, que assim como a primeira, encantou até torcedores dos principais rivais. Ademir e César Maluco mantiveram a regularidade. Leivinha chegou comendo a bola e Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, Zeca, Edu Bala e Ney se tornaram unanimidades. Em 30 jogos do Brasileiro, o esquadrão só venceu a derrota em 4 oportunidades, é isso aí. Foi a 5ª vez que a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou o país. Na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, 26 agremiações foram divididas em 4 grupos de 7 ou 8 equipes, que jogaram todas contra todas em turno único, classificando-se para a segunda fase as 4 mais bem colocadas de cada chave. Com 14 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas, o Verdão avançou sem maiores dificuldades, caindo no grupo B, junto com São Paulo, América do Rio de Janeiro e Curitiba. O primeiro jogo já quase custou o campeonato. Uma derrota por 2-0 frente ao São Paulo obrigou os comandados de Oswaldo Brandão a vencerem os outros 2 adversários e torcerem por um tropeço do rival. Graças ao 3-1 no América do Rio de Janeiro e aos 3-0 no Curitiba, aliado a uma derrota são paulina, o Alviverde avançou à semifinal. Com a vantagem do empate, já que detinha a melhor campanha geral, o Alviverde segurou um 1-1 contra o Internacional, do zagueiro Figueroa, e na final, nem o ataque comandado por Jairzinho foi capaz de furar a defesa palmeirense. Botafogo e Palmeiras ficaram no 0-0 em um Morumbi com quase 60 mil espectadores. O melhor time do torneio confirmou o favoritismo e conquistou seu 5º brasileiro, sendo o primeiro título no âmbito nacional da segunda academia. Nossa campanha foram de 30 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Marcamos 46 gols e sofremos apenas 19. O nosso time base do jogo decisivo contra o Botafogo foi Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Madruga, Leivinha e Ney. O técnico Oswaldo Brandão. Da hora, né, galera? E como sempre, eu não posso deixar de falar da Academia Store Botucatu, a loja oficial do nosso Verdão aqui na nossa cidade. Lá tem tudo que você imaginar do Palmeiras. E você que não é de Botucatu,
pode entrar em contato com eles que eles entregam para todo o Brasil e com atendimento de muita qualidade. Eu sempre dou uma passadinha lá, afinal, né, um bom palmeirense tem que ter tudo do seu time, certo? Então semana que vem eu tô de volta. Falou! Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínios GG. Não pode faltar no seu dia a dia. É o leite integral, desnatado, semi-desnatado, o queijo Minas, o queijo mussarela, o creme de leite, o achocolatado. São tantos produtos de qualidade dos Laticínios GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínios GG, sempre o melhor para você. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso essa força me leva a cantar, por isso essa força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, eu ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol. Sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. No programa Enquanto Marcada, com satisfação que nós estamos recebendo o Dr. Carlos Cleiton Macedo de Freitas, neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista da Faculdade de Medicina de Botucatu. E também o Dr. Rodrigo Bazan, neurologista vascular da Faculdade de Medicina de Botucatu. 10 anos de trombólise no AVC. Doutor, 10 anos se passaram já. É uma história, né? São 10 anos de luta contra uma doença que é extremamente grave, uma doença que tem uma mortalidade muito alta. Eu acho que nesses 10 anos, o Rodrigo vai
falar melhor. Nesses 10 anos a gente conseguiu mudar o destino, a história natural da doença para aquela região, para essa região de Botucatu. E sem dúvida, nós progredimos muito no atendimento dessa doença, não só para Botucatu, mas para a região também. Doutor Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui também. Esses 10 anos, existe uma comemoração dos avanços conseguidos? Realmente nós estamos comemorando nesses próximos dias, né, os 10 anos de instituição de tratamento, de terapia, de reperfusão cerebral no Hospital das Clínicas de Botucatu, conhecido como trombólise. Realmente um grande avanço. Nós fomos um dos primeiros centros a nível de interior do estado de São Paulo que conseguiu implementar um protocolo desse tipo de abordagem ao paciente vítima de AVC, especificamente o AVC do tipo isquêmico, que é uma variedade que é a mais prevalente na população dos AVCs. 80% dos AVCs são do tipo isquêmico. A cada 10 pessoas que sofrem um AVC, 7 não voltam mais a trabalhar na sua função original. Era considerada a principal causa de morte no país até 2012. Hoje ela é considerada a segunda causa de morte, mas ainda é a principal causa de incapacidade e está entre uma das principais causas de morte em todo o mundo. Falando de Botucatu, quando nós começamos em 2007 a trabalhar com AVC, a gente fez o levantamento na época junto à prefeitura, ela constava como segunda causa de morte, perdendo somente aí a colocação para os infartos agudos do miocárdio. E atualmente ela já está de terceira para quarta causa de morte no município de Botucatu. Possivelmente seja um reflexo desse trabalho que a gente vem desempenhando na Faculdade de Medicina de Botucatu, com o professor Carlos Clayton, com a equipe do time da unidade de AVC que nós temos, a gente comenta posteriormente, esse time dentro do Hospital das Clínicas, do pronto-socorro, e toda essa conscientização que anualmente a gente vem fazendo através de campanhas de conscientização, no mês de outubro, mas também no ano todo, uma parceria grande com o pessoal do SAMU, entre outros personagens aí que vem divulgando essa questão. O AVC, existe um perfil da pessoa que pode ser acometida de um AVC? O mais jovem, vida sedentária? Quem é que tem o perfil para ser, infelizmente, acometido de um AVC? O grande problema do AVC, quando a gente fala dessa proporção muito grande de pacientes que têm AVC todos os anos, e o Brasil e a América Latina tem um perfil de pacientes abaixo de 50 anos muito grande também, que sofre AVC, claro que é uma doença que ela predomina em idosos acima de 60 anos, mas nós temos um contingente que é expressivo de pessoas abaixo de 50 anos que sofrem. O grande problema está ligado aos fatores de risco que a gente fala, que na verdade são fatores populacionais e que hoje todo mundo sofre com esses fatores. O principal fator, um grande fator, poderíamos dizer, é o próprio envelhecimento da população. A população brasileira ela vem envelhecendo, né? Nas últimas décadas as pessoas vêm vivendo mais, e claro que com esse envelhecimento existe uma maior incidência das doenças crônico-degenerativas, cardiovasculares e cerebrovasculares. Os grandes fatores de risco, assim, quando a gente fala em termos de saúde pública, com certeza o que lidera é a pressão alta, a hipertensão arterial. Na nossa população, seguido de tabagismo ainda, é um fator muito importante. Apesar da carga de pessoas aí, de volume de tabagistas terem havido uma redução na última década e meia, mas ainda é o segundo fator de risco, e aí vem obesidade, sedentarismo, diabetes, uma série de outros fatores cardiológicos, né? E então o que a gente sempre fala, se a população se cuidasse um pouco mais, controlasse a ingesta de sal, aferisse sua pressão regularmente, reduzisse o número de tabagistas, hoje existe tratamento para os tabagistas, tivessem hábitos de vida mais saudáveis, né, evitassem o sedentarismo com práticas de esporte, com certeza se estima que haveria uma drástica redução no impacto do AVC. A gente tem percebido que vários profissionais sendo entrevistados aqui no Encontro Marcado, que o problema maior, independente da área desse profissional, é a conscientização das pessoas, né? A partir do momento que se tem a conscientização que o tabagismo faz mal, sim, que a vida sedentária faz mal, né? Eu acho que as doenças poderiam ser amenizadas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a prevenção primária é muito importante, né? Como o Rodrigo falou. Nesses 10 anos, é interessante, como a gente estava conversando anteriormente,
A gente, talvez uma das vantagens de ter um pouco mais de idade é você viver a história, né? Então, nesses 10 anos, a gente começou com a janela terapêutica de 3 horas, que era o período que você ia tratar o paciente com AVC, com a droga, com a medicação, e essa medicação dissolveu o coágulo. A partir do momento que foi diagnosticado o AVC? A partir do momento do AVC, né? A partir do momento do AVC, a janela de 3 horas, você poderia usar essa medicação, né? Que é uma medicação que é dada na veia, que dissolve o coágulo. E nesse período de tempo, desses 10 anos, a gente saiu de uma janela de 3 horas para 4 horas e meia, ou seja, beneficiando mais pacientes, porque não é fácil você chegar a um hospital, né, num período tão rápido, né, identificar os familiares, identificar a doença, ter um sistema de transporte rápido para o hospital e dentro do hospital dar o atendimento rápido, né? Então, com 4 horas e meia, melhorou a quantidade de pacientes a serem atendidos, né? E também da área da endovascular, que seria a opção, né, a complementação para alguns pacientes, que seriam aqueles pacientes que não melhoram com a medicação, você usar um dispositivo mecânico intra-arterial para desobstruir, né, o vaso. A gente também presenciou a evolução desde dispositivos mais antigos até dispositivos mais recentes que têm uma eficácia maior na desobstrução dos vasos. Eu acho que a gente evoluiu bastante nesses 10 anos, junto com a medicina a nível mundial, mas assim, existem novos trabalhos, existem possibilidades de fazer até tratamento num período mais longo, né, pacientes com 6, 8 horas, 12 horas pós o AVC, são janelas que a gente chama de janelas estendidas, que não são para todos os casos, são casos excepcionais, mas que a literatura já mostrou também ter benefício. Então, ou seja, cada vez mais você traz benefícios para um grupo de pessoas com essa doença, né? Doutor Rodrigo, Botucatu está bem servido com esse setor de neurologia aqui da Faculdade de Medicina, mas essa não é uma realidade no Brasil, né? Com certeza, Márcio. A realidade nacional é bem diferente. Botucatu, como o professor Cleiton falou, a gente tem essa oportunidade de trabalho de alguns anos já. Na verdade, esse é um trabalho que começou há mais tempo, mais do que 10 anos. A gente fala 10 anos porque quando oficialmente a gente começou esse tipo de terapêutica, mas há muitos anos, praticamente há mais de 2 décadas, que o setor de neurologia, neurocirurgia trabalha com os pacientes vítimas de AVC. Hoje, com essa instituição em 2008 do tratamento trombolítico e 2010 da unidade de AVC, e essa parceria grande que nós temos com o setor de hemodinâmica para os tratamentos de trombectomia mecânica, que são os tratamentos de trombólise mais avançados, que é um recurso que nós dispomos aqui, a gente pode dizer que em toda a região e até em nível de estado de São Paulo, nós estamos muito equiparados à maioria dos grandes centros e centros de excelência, tá? Como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, USP. Infelizmente, a realidade nacional, a gente tem o Brasil é um país problemático em termos de dimensão, dimensão continental. Quer dizer, a própria cobertura do SAMU, que tinha uma previsão de ter cobertura de 100%, ainda não atingiu nem 70% de cobertura no território nacional. E esse tipo de tratamento e acessibilidade de o paciente chegar a tempo, num serviço adequado, muitas vezes ele chega, mas num serviço que não tem um preparo para isso. E perde-se tempo, e tempo é cérebro, como a gente costuma brincar na equipe. E a gente estima hoje que talvez 2% dos pacientes tenham a possibilidade de receber o tratamento que a gente faz aqui em Botucatu hoje. 2%? 2% dos pacientes vítimas de AVC. Quer dizer, isso no global,
se vocês nos perguntarem quantos chegam aqui nas primeiras 6, 8 horas do início dos sintomas, a gente está tendo uma média hoje de 30% dos pacientes do que tem AVC que chegam nas primeiras 6 a 8 horas. É bastante coisa. A maioria dos centros, ou quando nós começamos com a trombólise há 10 anos atrás, nem 5% dos pacientes chegavam nas primeiras 3 a 4 horas. E por que isso, doutor? Falta de conhecimento, falta de ter realmente a conscientização que está acontecendo o AVC? Certamente, quer dizer, o AVC ele é uma doença que a marca registrada dela são pacientes idosos e que muitas vezes vítimas do AVC não falam, não expressam dor. É diferente do infarto agudo do miocárdio, que o indivíduo sente dor no peito, uma dor muito importante, o politraumatizado, aquela questão. No AVC, o paciente é um indivíduo já idoso, muitas vezes ele apresenta um sintoma que passa desapercebido pela família, a família não valoriza muito, é aquela coisa cultural, não, ele vai dormir, amanhã ele vai acordar melhor, e na verdade essa senhora não acorda melhor, acorda pior, se era uma fraqueza na mão, acorda com todo o lado do corpo amortecido, fraco, boca torta, quer dizer, aí é nessa situação, quando a família vê que houve uma piora, que eles recorrem ao hospital. Vários estudos no Brasil mostram que o principal fator das pessoas procurarem mais rápido o hospital é quanto mais for a gravidade da instalação do quadro. Quer dizer, aqueles AVCs que se iniciam já, a marca do AVC é início súbito, rápido, com gravidade, o paciente perde a consciência ou altera muito a fala, esses são os que chegam mais rápido. Aqueles que têm sintomas mais leves ou sintomas da visão, um borramentozinho na visão, são os que chegam mais tardiamente. Então, ainda é uma questão cultural, que é uma doença que são dois fatores, né, que não é tão grave, e o segundo fator cultural que temos no Brasil é que ela não tem tratamento. Então as pessoas elas introjetaram que não vai mudar se eu for agora, ou for daqui a 6 horas, ou for amanhã, porque tradicionalmente, realmente no país, o que nós tínhamos era os pronto-socorros, maca, o paciente que eu brinco que no plantão era o último que era visto de uma maneira assim mais rigorosa, era o paciente com AVC. A gente viu o infarto primeiro, politraumatizado, numa sala de emergência. Hoje é o contrário, hoje o paciente com AVC ele é priorizado na rede, e a gente sabe que quanto antes ele chega à rede hospitalar adequada, que é o nosso caso no Hospital das Clínicas, como é o caso do Hospital da Unicamp, o Hospital da USP de Ribeirão Preto, entre vários outros que a gente poderia citar, que hoje a gente já tem a felicidade de estar no mesmo hall de tratamento, aumentam as chances de você reduzir incapacidade para o paciente e para a família que vai passar a conviver com esse paciente também. Entendi. Bom, nós estamos conversando aqui no Encontro Marcado com o Dr. Carlos Cleiton, com o Dr. Rodrigo, que são neurologistas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós vamos a um apoio cultural, já nós voltamos. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Estamos aqui novamente. Mensagem de final de ano. Passou rápido, né? Você já fez uma análise de 2018? Quantas coisas aconteceram na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, da sua cidade, do seu país? Eu tenho esse costume de fazer uma reflexão no final de ano, o que foi positivo, o que foi negativo, e procurar tirar de tudo isso um grande aprendizado para tentar tocar a vida, né? Então a nossa mensagem de final de ano é que realmente, se você está aqui, está acompanhando a mensagem, é que você sobreviveu a tudo isso. E a gente vai continuar, né? Com positivismo, acreditando que tudo possa melhorar mesmo, que 2019 seja um ano de mais sorrisos do que tristezas para a maioria das pessoas. As pessoas que estão acreditando realmente nisso, e tem que acreditar até o fim. Boas festas!
Feliz 2019! Com certeza teremos grandes encontros marcados. Combine Sabores, ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores, de segunda a sexta, das 11 às 18 horas, sábados das 11 às 17. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983. Voltamos com o programa Encontro Marcado, hoje entrevistando neurologistas da cidade de Botucatu, falando sobre AVC, e também a presença aqui do Dr. Gabriel Módulo. Doutor, satisfação em tê-lo aqui também. E já de imediato eu perguntaria ao senhor, essa unidade aqui de Botucatu, eu perguntei no início, ela está bem servida? Como é que é o dia a dia dessa unidade aqui, doutor? Dentro do atendimento do AVC, né, o Ministério da Saúde ele dividiu níveis de atendimento, tá? Para tentar ter uma verba relacionada ao AVC e organizar o atendimento do AVC, tá bom? Ela vai de nível 1 a 3, o 3 sendo mais complexo, que é o que nós temos aqui, tá? Ela é uma unidade de semi-intensiva, onde os pacientes eles têm o tratamento tanto da fase aguda e já começam a reabilitação na própria unidade. A gente tem o serviço de neuroradiologia, que é o Dr. Clayton que faz, para fazer o tratamento do paciente do AVC agudo, mesmo daqueles com os quadros mais graves, né? E a gente tem dentro da unidade uma equipe multiprofissional também. Então, dentro da unidade a gente tem assistente social, que vai ajudar depois da alta também para o paciente do meio dele, o que ele vai precisar de cama ou de cuidados extras que ele precise. A gente tem a fisioterapia, que já inicia o tratamento dele, o acompanhamento dele de alguma sequela que ele possa ter, ou de um quadro respiratório. A terapia ocupacional também, para a gente tentar fazer uma coisa mais focada em atividades, para ele melhorar. E a parte da fono também, que ele já começa uma reabilitação da fala, do tipo de dieta para ele, se vai precisar de uma dieta pastosa, de uma via alternativa, né, uma sonda, alguma coisa. Então a gente já tem toda essa avaliação na unidade de AVC. E a gente tem esse credenciamento pelo Ministério como unidade nível 3, né, que seria essa unidade ampla, tanto da fase aguda do atendimento, quanto do tratamento que a gente chama de compreensivo, né, o estendido, que é da reabilitação e dos outros cuidados que o paciente precise. O paciente vítima de AVC, a sequela é inevitável? Ele vai ter, todos vão ter uma sequela, doutor? Não necessariamente, porque quando a gente fala de AVC, nós estamos falando de 200 doenças que terminam com AVC, né? 200 causas possíveis de AVC, então tem pacientes muito graves ou menos graves. E o tempo do atendimento é muito importante, né? Quando o paciente ele chega nas primeiras horas, né, a gente tem um tipo de medicação que a gente usa, que a gente tenta reverter esse déficit dele ou tornar ele menor. Então, quanto mais rápido esse paciente é atendido, e mais rápido a gente começa o processo de reabilitação dele, ou mais rápido ele é feito esse atendimento todo, melhor é para o paciente, menor a sequela que ele tem, eventualmente até sendo praticamente sem nenhuma sequela. Antes da gente começar a gravação, eu conversava com o Dr. Carlos Clayton, e ele me dizia de alguns sintomas diferentes de outros, por exemplo, do infarto, que se pode diagnosticar que a pessoa está passando por um AVC. Eu gostaria que o senhor passasse isso para o nosso telespectador, que é muito importante, porque as pessoas, isso pode servir até de alerta para as pessoas. Sim, é muito importante, como o Rodrigo comentou, o tempo de você chegar ao hospital após o início do evento, né? A gente usa um termo, uma frase que fala tempo é cérebro, né? Então, quanto mais rápido você chegar ao hospital, maior chance você tem de ser tratado e recuperar, tá? Então, assim, começou a formigar o rosto, dificultar a fala, a visão, paralisar o braço ou a perna, são sinais de alerta, né? Que deve a família, né, ou amigos no meio de trabalho detectar, né, esses sinais de alerta e já acionar o transporte, seja o SAMU, seja o resgate, que já são treinados para isso, no caso em Botucatu, ou mesmo nos locais que não tenham, levar esse paciente ao hospital. Existe uma
um exame simples que qualquer pessoa pode fazer, né, ao encontrar um familiar ou alguém na rua que não está se sentindo bem, que consta de 3 itens, basicamente 3 itens. É você pedir para essa pessoa falar uma frase, Botucatu, Cidade dos Bons Ares, você vai perceber que essa pessoa vai ter dificuldade de falar. Pedir para erguer os 2 braços, né, e sustentar os 2 braços por alguns segundos, vai perceber que um dos braços vai cair, né? E pedir para dar um sorriso, né? Mostrar os dentes. Você vai perceber que aquele lado que está sofrendo o acidente vascular, quer dizer, na verdade, o hemisfério contrário, ele vai estar a boca mais baixo. Um dos 3 sinais, ou os 3 sinais, representa um sinal de alerta. Pode ser um AVC ou pode ser situações clínicas que mimetizam o AVC. Essa pessoa deve ser levada rápido para o hospital, né? Porque quanto mais rápido, melhor o tratamento, mais chance ela tem de ter menos sequela, né? Então o tempo realmente é fundamental. E esses 3 itens, pedir para falar, dar um sorriso, erguer os braços, é fácil, qualquer pessoa pode fazer, qualquer leigo pode fazer na rua e identificar esse déficit e correr ou acionar os meios de transporte. Doutor Rodrigo, e os casos de óbito, né? De repente a pessoa estava dormindo ou mora sozinha, não percebeu que estava tendo um sintoma de AVC e demorou horas e horas e depois sim é que foi... Qual que é o percentual de óbitos de pessoas vítimas do AVC? Se a gente falar em termos nacionais, a gente tem em torno de 120 mil pessoas que morrem por ano vítima de AVC no Brasil. A taxa de óbito está em torno de 30%. Normalmente a gente fala que 10% dos pacientes que chegam ao hospital, muitos a gente sabe que possivelmente nem cheguem vivos ao hospital, mas dos que chegam, 10% durante a internação é possível que vá a óbito, e depois da alta hospitalar, 20% nos próximos 6 meses a 1 ano, provavelmente evolua para o óbito também por complicações, reinternações, infecções de pulmão, de urina, infarto agudo do miocárdio, um novo AVC, quedas. Existe um rol de coisas pós-AVC que o paciente tem. A doença ela funciona como um marcador. Mesmo aqueles AVCs bem pequenos, né, quando o pessoal até fala, olha, foi pequenininho, mas é um marcador e esse indivíduo ele tem uma chance aumentada de morte nos próximos meses. Essa situação específica do AVC, dormindo, a gente estava conversando um pouco antes do início do programa, de 20% a 30% dos AVCs acontecem com o indivíduo ao deitar-se, né? Que a gente chama de o AVC ao acordar, conhecido como wake up stroke, é um termo em inglês. Quer dizer, as pessoas deitam bem e a marca é que elas acordam com algum problema. Né, elas acordam com déficit, na maior parte das vezes de fala, de compreensão, de movimentação, né, e isso acontece, é muito frequente e tem uma explicação por que isso acontece muitas vezes durante a noite, por aumento de pressão na madrugada, pressão arterial, fases do sono que favorecem a ocorrência de um AVC, cortisol plasmático. Então tem várias questões envolvidas, mas realmente é expressivo e isso nos dificulta muitas vezes a abordagem desse paciente que chega no hospital, porque ele já chega com um número de horas maior, porque ele vai deitar bem e às vezes 6, 7, 8 horas depois é que ele é encontrado com um déficit estabelecido. Eu só fazer um comentário também, que hoje no Brasil nós temos 12% de idosos que moram sozinhos. Então é muito frequente, o Gabriel sabe disso, o professor Cleiton também, nós recebermos todas as semanas pessoas que vêm muito tardiamente. Você comentou por que os pacientes chegam tarde no hospital, depois de 1, 2, 3 dias, e esses pacientes muitas vezes ao morar sozinhos, já são idosos e são encontrados por um familiar depois de 1, 2, 3 dias. E não passaram por nenhum tipo de atendimento. Muitas vezes não passaram por nenhum tipo de atendimento, como comentei. Também a vinda mais rápido, ela é relacionada à gravidade também do evento, né? Mas muitas vezes a família, quando encontra esse indivíduo, ele está sem falar, ou ele está confuso, e aí a família ainda demora muitas vezes um período para trazê-lo ao hospital. Mas o fato é, esse percentual de idosos que mora sozinho é bem representativo
12, quase 15% da população idosa morando sozinha, sem nenhum tipo de acompanhante. Então, isso é uma coisa que também impacta no nosso atendimento. Não é raro a gente, mesmo quando o paciente chega ao hospital, a família chega muitas vezes 1 dia, 2 dias depois para nos dar informações. Porque essa pessoa às vezes vem sem nenhum acompanhante, ou com um vizinho, com alguém que não sabe da história médica do paciente. Bom, no finalzinho já, porque eu já recebi um sinal aqui, sexta e sábado vocês vão ter a palestra lá na Faculdade de Medicina. Sim, vai ter um evento de comemoração, né, desses 10 anos, né? Vai ter um treinamento também, né, Rodrigo? Isso aberto não ao público em geral, não, né? Nós focamos mais no público da área da saúde. É claro que a participação da comunidade, isso é sempre aberto, mas a gente focou, especialmente no sábado, em treinamento da rede de saúde de Botucatu e das cidades aqui do Polo Coeste e até do Vale do Jurumirim. A gente está convidando os colegas da regional das cidades circunvizinhas a Bauru para virem também, mas a nossa equipe multiprofissional, pois a unidade de AVC ela é composta não é só por médico ou enfermagem, mas tem vários profissionais que compõem a unidade de AVC, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, uma lista grande. Esse pessoal, junto com o Dr. Gabriel, vão estar capacitando no sábado pela manhã, das 8 ao meio-dia, o pessoal da rede que estará vindo. Eu já confirmei com o pessoal de Botucatu, a grande parte dos postos e estarão representados lá por representantes, ou alguém da enfermagem, ou da equipe multi, ou médicos, para participarem dessa capacitação, para saber o que fazer com o paciente quando ele tem alta da Unesp, chega no posto de saúde, ou está no domicílio, uma equipe de saúde da família precisa vê-lo, como proceder e como agir. Até para impactar nessa coisa de redução de mortalidade que a gente discutiu dos meses depois da alta aí, né? Doutor Carlos, existe algum site, algum mecanismo que as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo possam pesquisar para se inteirarem mais a respeito do AVC? Existe sim. Existem vários sites, inclusive existe o site da Sociedade Brasileira de Doença Vascular, onde você pode encontrar várias questões, várias respostas simples, mesmo uma linguagem leiga, né, que você pode acessar. A Rede Brasil AVC também, né? A Rede Brasil AVC também é outro site que você pode acessar e você vai encontrar toda a questão da atuação da sociedade hoje, Sociedade Brasileira de Doença Vascular, em relação à prevenção primária, ao tratamento, né? E esse perfil do Brasil. Eu gostaria de agradecer a presença dos três, né? E contem sempre com o nosso programa no sentido de trazer mais informações sobre esse setor importante, que ainda bem que a cidade de Botucatu, existe esse setor na cidade de Botucatu, né? E das novidades sempre nesse segmento de vocês. Exatamente isso que a gente conversou um pouquinho, e Botucatu é uma cidade privilegiada. A gente pode dizer que, apesar dela ser relativamente até pequena, né, tem 140 mil habitantes, comparado a Campinas, Ribeirão Preto, mas nós somos privilegiados, porque o atendimento do AVC é uma rede. Começa no pré-hospitalar, que é quando esse paciente chega trazido por um SAMU, corpo de bombeiro, ou ambulância da própria prefeitura traz o paciente. Nós temos um SAMU bem representativo em Botucatu. A gente tem a felicidade de ter uma rede hospitalar hoje com o Hospital das Clínicas bem equipado, com a unidade de AVC, com o setor de hemodinâmica ativo. Esse paciente ele tem uma estadia de alguns dias no hospital, com uma equipe multiprofissional, de novo, não é só o médico ou enfermeiro, é todo conjunto de pessoas. E o interessante dizer é que esse paciente, depois da alta, ele também tem uma rede de apoio que precisa ser, claro, que otimizada, mas já existe, de reabilitação a esse paciente, tanto na própria Unesp. Agora nós contamos com a rede Luci Monturo aqui no município também, e que acaba tentando de alguma forma, do ponto de vista da fala, da parte motora, da parte médica, de cuidados clínicos, como o Gabriel e o professor Cleiton expuseram. Esse paciente ele passa a ser acompanhado, porque é claro que esse paciente ele tem um risco de ter novos eventos, mas é minimizado quando você tem todos os profissionais em prol desse paciente após o evento, principalmente nos primeiros meses após. Eu acho que Botucatu hoje ela contempla todas as etapas, tanto pré-hospitalar, quanto hospitalar e quanto pós-alta dele, ele tendo uma grande boa rede de apoio do município, da parceria com a prefeitura, com o Hospital das Clínicas e agora até com a rede Luci Monturo, que vem, acho que, compor esse cenário também.
E agradecer, Márcio, a você pela oportunidade da gente estar aqui, né, mais uma vez, falando sobre AVC, né, numa semana comemorativa aí dos 10 anos do combate a essa doença. E com certeza esse trabalho que você está fazendo hoje aqui ajuda no combate, né? Vai ajudar muito no combate do AVC, porque as pessoas que assistem ao programa, o leigo que assiste o programa, teve informações simples de como detectar, como procurar o sistema de saúde. Eu acho que o trabalho, quero parabenizá-lo pelo trabalho, pela possibilidade de a gente estar aqui divulgando essa importante assistência à saúde pública. Muito obrigado. Já já nós voltamos com a sequência do programa Encontro Marcado. Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínios GG. Não pode faltar no seu dia a dia. É o leite integral, desnatado, semidesnatado, o queijo Minas, o queijo mussarela, o creme de leite, o achocolatado. São tantos produtos de qualidade dos Laticínios GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínios GG, sempre o melhor para você. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso essa força me leva a cantar, por isso essa força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, eu ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Saúde é o que interessa, saúde animal. Tome cuidado com o que você vai dar para o seu animal de estimação nesses dias de festa. A recomendação é do Dr. Emerson Siqueira, médico veterinário. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado sobre algo que é uma rotina muito grande para todos os cirurgiões veterinários, que são os corpos estranhos. Os corpos estranhos são objetos, tudo aquilo que não for hábito alimentar do animal, ração e afins,
que ele acabe ingerindo e que possa levar a algum transtorno gastrointestinal. E desses transtornos nós podemos ter alguma gastroenterite leve, moderada ou até mesmo severa, e podendo inclusive evoluir em algumas situações para processos obstrutivos, ou seja, processos em que esse corpo estranho para em uma porção do trato gastrointestinal, do cão ou do gato, e que não permite com que você tenha a continuidade do trânsito gastrointestinal, e com isso você não tenha passagem do alimento de maneira adequada. Como muitos desses processos são obstrutivos, a ingestão de corpos estranhos pode levar a alguns sinais clínicos, como o vômito, principalmente se esse corpo estranho ele for no trato gastrointestinal mais alto, ou seja, estômago e intestino delgado principalmente. Dos corpos estranhos que nós mais pegamos, que nós mais temos clinicamente, que nós mais operamos, por exemplo, nós temos, por exemplo, o osso. É muito comum que as pessoas tenham o hábito de dar osso para os cães e para os gatos, mas principalmente para os cães. E esse osso, além de poder ser um corpo estranho perfurante, pérfuro cortante, ele também pode gerar processos obstrutivos. O local onde esse osso mais costuma gerar processos obstrutivos é em trato gastrointestinal alto, principalmente esôfago torácico. Isso pode gerar diversos transtornos para o paciente, fora que é uma cirurgia de altíssimo risco. Esse ossinho passando do esôfago, chegando em outras porções do trato gastrointestinal, pode ainda ser um problema, como um corpo estranho pérfuro cortante ou até mesmo obstrutivo. Também é bastante comum que muitos cães e muitos gatos cheguem ao nosso atendimento com ingestão de bolinhas, brinquedos, em algumas situações pregos, parafusos também. A gente sempre vai ter que tomar muito cuidado porque alguns corpos estranhos vão poder levar à obstrução e outros vão poder levar à perfuração. Não menos importante, tem um corpo estranho que as pessoas pouco sabem e pouco ouvem falar, que são as linhas. As linhas podem levar a um tipo de processo obstrutivo por corpo estranho linear. As linhas, por diversas vezes, elas acabam parando em alguns pontos do trato gastrointestinal. E esses pontos que as linhas podem parar podem ser desde a região de esôfago, bem próximo do istmo das fauces, da garganta, até estômago e tudo mais. E ele parando em um desses pontos, ele acaba levando a pregueamento das alças intestinais e um processo obstrutivo. E é muito importante que, caso o seu cão, caso o seu gato tenha um processo desse tipo e acabe saindo eventualmente um fiozinho pelo ânus deles, que vocês não puxem, porque puxar esse fio pode levar à laceração de todo o trato gastrointestinal dele. Portanto, se o seu cão, se o seu gato ingeriu algum corpo estranho, se ele apresenta qualquer sinal clínico do mais leve ao mais importante, leve ao seu médico veterinário. E se eventualmente esse corpo estranho acabou saindo próximo do ânus, não puxe, leve ao seu médico veterinário. O diagnóstico pode ser obtido com ultrassom, com raio-x contrastado, e uma grande parte dos corpos estranhos, principalmente os obstrutivos ou os pérfuro-cortantes, tem como tratamento principal a cirurgia. Portanto, é muito importante que, caso o seu cão, caso o seu gato tenham ingerido um corpo estranho, que leve ao seu médico veterinário de confiança, porque a ingestão de corpo estranho pode levar o seu cão ou o seu gato a um quadro emergencial e, inclusive, em algumas situações, pode fazer com que você perca o seu cão ou o seu gato. É muito mais comum os corpos estranhos em filhotes, e sendo muito mais comum em filhotes, os filhotes eles se debilitam muito mais fácil por conta do vômito, da diarreia e da hipoglicemia. Então, em qualquer ingestão de corpo estranho, vômitos, diarreias que não estejam sendo controlados facilmente, levem ao seu médico veterinário de confiança com urgência. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. E agora uma receita deliciosa para você fazer em casa, para o Réveillon, para o almoço do dia de ano. O chefe Rodrigo Francisco Encontro na Cozinha. Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais, a Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucard, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito.
Bom, galera, eu fiquei sem gravar alguns dias, gravou o Daniel, gravou o Bruno, trouxeram algumas de Natal, o Daniel trouxe uma, o Bruno trouxe outra, e eu vou trazer para vocês a última receita do ano. Todo mundo gosta de farofa, afinal de contas somos brasileiros e temos aí várias origens, e a farofa é um prato tipicamente brasileiro. Então é um prato super especial, dá para acompanhar o frango, dá para acompanhar a carne, acompanhar peixe. Vocês vão ver que é muito versátil, muito fácil de fazer. Leva vários ingredientes, muito colorido e muito bonito para você colocar na mesa aí do seu Réveillon. Vamos junto, vamos fazer, espero que vocês gostem. Aqui eu tenho uma farinha de mandioca grossa. Isso aqui é uma farinha de mandioca grossa e a gente encontra em qualquer mercado. Um azeite extra virgem de boa qualidade. Aqui eu tenho uma manteiga animal. Que eu tenho aqui o bacon que está picadinho, você pode também não usar o bacon se não for da sua necessidade. Com uma frutinha aqui que é o tomate, cenoura, cebola. Eu tenho uma folha que é a salsinha. Eu tenho alecrim, tenho o alho poró, que talvez seja aqui os ingredientes desses que eu mais gosto de usar. Sal e pimenta a gosto. Bom, aqui eu tenho uma panela pré-aquecida e o fogo tá médio aqui, tá? Então, ó, eu vou usar, aqui tem mais ou menos uns 100 ml, não vou colocar tudo de azeite porque eu tenho o bacon ali. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,5 colher, 2 colheres de azeite, só para não grudar o bacon. Vamos espalhar isso aqui. Ó que barulhinho. Agora aqui com o bacon. Esse bacon ele vai reduzir, obviamente. Com a ajuda de uma colher a gente vai mexendo ele aqui. E aqui ó, eu estou no primeiro estágio aqui de fritura do bacon. Deve ter uns 2, 3 minutinhos que ele está aqui já. Ele já começou a soltar a gordura do bacon. Quando começa a soltar a gordura do bacon, ele começa a espumar. Por que eu falei isso para vocês? Vocês podem já começar a colocar os outros ingredientes a partir desse momento. Se você quiser um bacon mais macio na sua receita. Se você quiser ele mais crocante, aí você deixa ele até o final. Eu gosto dele quando ele fica um pouquinho mais macio, fica um pouco mais fácil de comer. Eu acho que muito crocante, às vezes ele até perde um pouco do sabor. Então eu vou deixar ele mais macio aqui. Então agora que eu tenho a cebola, que aqui é a cebola roxa, que eu acho que tem um sabor um pouco mais acentuado, eu particularmente gosto mais. Alho poró. Então agora aqui é o seguinte, ó. Eu tenho alguns ingredientes ali que são ingredientes que só entram no final da receita. Se eu colocar o tomate aqui, ele vai soltar muita água e ele vai se desfazer e aí eu não vou conseguir perceber o tomate na minha farofa. Eu vou entrar com a manteiga, que aqui são 3 colheres de manteiga. Aqui tem que ser generoso mesmo, que é o que vai dar umidade aqui na minha farofa. A cenoura, aqui eu fiz ela ralada bem fininha, ela pode ralar grossa também se você quiser, ou cortar em cubinhos também do tamanho do bacon. Agora aqui vamos colocando a farinha, ela vai dar uma emplastada aqui e a gente vai colocando até ficar no ponto desejado aqui. Pode ser que vá menos, pode ser que vá um pouco mais. Agora eu vou abaixar o fogo, deixar o fogo bem baixinho, senão vai começar a torrar a farinha. Vamos entrar com o tomatinho, vai dar um pouco mais de umidade nela também. Como eu tenho o fogo baixo, ele vai soltar menos água. Um alecrim, que eu dei uma picadinha nele para ele ficar mais fácil de comer. Vamos misturar. E aqui para finalizar, nosso cheiro verde, a nossa salsinha, pode ter cebolinha também, não tem problema. E aqui um toquezinho de sal e pimenta a gosto. A nossa farofa de final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Até 2019. Bom, curta a nossa página, Angá Gastronomia. Não deixe de assistir o programa pela Botucatu FM, o programa Encontro Marcado, e pelas redes sociais aí diversas. Foi um prazer estar com vocês aqui, trazer mais uma vez uma receita. Essa é a última vez do ano que a gente grava o programa. Eu vou trazer uma dica para vocês. Esse prato ele pode ser comido simplesmente a farofa em si, pode substituir a farinha de mandioca pela farinha de milho, pode substituir, tirar a manteiga se você não quiser, colocar simplesmente o azeite ou vice-versa, ou só o azeite e não a manteiga. Ou seja, esse é um dos pratos mais versáteis, talvez que nós tenhamos feito aqui no programa. Foi um prazer estar com vocês, até 2019, um abraço.
Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais, a Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucard, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Muita paz, muito amor, feliz ano novo. E nós, com certeza, estaremos juntos em 2019. Tchau, gente.